Rick Sanchez, sem dúvida nenhuma, é um dos personagens mais inteligentes de todos os tempos. Mas, se você parar pra analisar, ele também é responsável por algumas das atitudes mais questionáveis, duvidosas e moralmente erradas que já vimos. Então, ele pode ser um cientista brilhante, mas também acaba cometendo erros e fazendo escolhas que no final se mostram verdadeiramente idiotas. E por isso, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nas coisas mais idiotas que o Rick já fez. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. E vamos começar com o episódio 8 da terceira temporada, que é aquele episódio onde o Rick apaga várias memórias do Morty e depois eles ficam assistindo. E no meio dessas memórias apagadas, tivemos algumas coisas bastante idiotas que o Rick fez. Como por exemplo, a vez que ele e o Morty sofreram um acidente e acabaram presos em um planeta tropical que, segundo o Rick, se chamava Venzênulon 9. Rick até tenta consertar a nave com os recursos que tinha no lugar, mas quando ele percebe que o tempo estava passando e o sol estava prestes a se pôr, ele entra em desespero total, porque de acordo com ele, o planeta onde estavam atingia temperaturas extremamente baixas durante a noite, e caso eles não encontrassem um abrigo logo, os dois morreriam congelados. Então, sem muita opção, Rick sugere matar um dos animais do planeta que o Morty havia feito amizade e usá-lo como abrigo, o que o garoto era totalmente contra, já que ele tinha se apegado muito ao bicho e o animal inclusive tinha ajudado eles a encontrar água naquele lugar, o que demonstrava que ele era muito amigável. Mas para desespero de Morty, Rick nem escuta o que ele estava falando, ele simplesmente abre a barriga do bicho e se enfia lá dentro, e depois ainda obriga o Morty a entrar, dizendo que essa era a única forma dele não morrer congelado. Tá, mas o que tem de idiota nisso? Acontece que o Rick havia se enganado e eles não estavam no Venzênulon 9, mas sim em um outro planeta onde a temperatura não abaixava tanto. Pera, a gente tá no Venzênulon 9 ou no Venzênulon 7? Ou seja, o Rick matou o bicho e traumatizou o Morty por nada. E se tratando do Rick, essa foi uma coisa bastante idiota que ele fez. Em uma outra memória deletada desse mesmo episódio, nós vemos Rick e Morty fugindo de um lugar onde eles aparentemente haviam ajudado em uma rebelião. E enquanto lamentava pelas perdas da batalha, o Rick simplesmente acaba errando um ditado popular. Se liga só. Aqueles caras mataram 2 coelhos com uma caixa d'água só. O quê? A expressão correta é matar 2 coelhos com uma cajadada só. E sabendo disso, o Morty começa a zoar muito seu avô, chamando ele de idiota. E foi por isso que o Rick apagou essa memória do garoto, porque senão ele nunca mais teria sossego. E por falar em memórias apagadas, agora vamos para o episódio 4 da 7ª temporada, que é aquele episódio do famoso espaguete do Rick. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas dar isso pra família comer pode até ser moralmente duvidoso, mas não é idiota. A idiotice acontece mesmo quando o Rick resolve levar o Morty pra ver de onde vinha o tal espaguete. E enquanto o Morty experimentava o negócio direto da fonte, um legista aparece e fica horrorizado com toda aquela cena, porque como eu disse, é uma coisa moralmente duvidosa de se fazer. E por isso, para evitar problemas, Rick decide apagar a memória do médico. Só que ele simplesmente usa o dispositivo ao contrário e apaga a sua própria memória. De quem é esse carro? De quem é esse quebra-sol? O que é um sol? O que foi uma coisa bastante idiota de se fazer. E por ser um gênio, o Rick não deveria cometer erros desse tipo. E aparentemente essa nem é a primeira vez que ele faz isso, porque o Morty já sabia como reverter os efeitos desse dispositivo. Outra coisa idiota que o Rick fez aconteceu no primeiro episódio da primeira temporada, que é aquele episódio onde eles vão atrás de mega sementes, o Morty cai de um penhasco e quebra a perna. E assim, para poder ajudar seu neto, o Rick viajou até uma dimensão futurista. E nesse ponto aqui eu vejo que tem muita gente se confundindo e achando que o Rick viajou no tempo. Mas não, ele não viajou no tempo. E até onde a gente viu, a arma de portais nem consegue fazer esse tipo de coisa. O que aconteceu foi que o Rick viajou para uma dimensão onde o tempo se passa de forma mais rápida, e lá eles já estão no futuro, e por isso que ele fala dimensão futurista. Só que o Rick ficou tanto tempo, mas tanto tempo nessa dimensão pegando mulher, que a arma de portal dele acabou a bateria. Mas o Rick explica que ele tinha um plano para voltar para casa, porém eles teriam que passar por uma alfândega interdimensional, e por isso ele pede que o garoto lhe fizesse um grande favor. E vocês já sabem que favor foi esse, né? Enfiar a
sementes nas profundezas de seu traseiro. E convenhamos que esse foi um pedido bastante idiota de se fazer, porque o Rick simplesmente podia voltar para casa, recarregar a arma de portais e voltar para pegar as mega sementes sem correr risco nenhum. E isso com certeza daria muito menos trabalho do que fazer o Mori contrabandear o negócio, sabendo que tinha grandes chances deles serem pegos. Agora, no terceiro episódio da terceira temporada, para fugir da sessão de terapia familiar, o Rick simplesmente se transforma em um pepino. O que foi uma coisa bastante idiota de se fazer, porque com certeza existiam muitas formas melhores para ele fugir da terapia. E eu sei que tem muita gente aí que acha o Pickles Rick fodão, mas isso só quando ele tá com a armadura de ratos, porque sem armadura nenhuma, ele é apenas um pepino normal, totalmente inútil, já que ele não tem braço, não tem perna e mal consegue se mexer. E o Rick só não morreu nessa forma porque ele tinha inteligência o suficiente para construir armaduras. Então foi uma ideia completamente idiota se transformar em um pepino. E olha que isso nem serviu para ele fugir da terapia, porque no final ele acabou sendo obrigado a ir. Mas me diz aí, você acha que o Rick se transformar em um pepino é ou não uma coisa idiota? E lembrem-se, eu não tô falando do pepino com armadura, é o pepino normal, onde ele não consegue se mexer. E uma das idiotices feitas pelo Rick que não podia faltar nessa lista, aconteceu no sexto episódio da primeira temporada, onde o Rick desenvolveu uma poção do amor pro Mori poder conquistar a Jéssica. O que por si só já é uma coisa muito idiota de se fazer. E obviamente as coisas saíram completamente de controle, e todos acabaram ficando apaixonados pelo Mori. Então, percebendo que tinha cometido um grande erro, o Rick tenta consertar as coisas com um novo soro baseado no DNA de louva-a-Deus, o que só piora a situação e ainda transforma todo mundo em monstros insetos. E vendo que esse novo soro não tinha dado certo, o Rick foi lá e criou uma nova poção, que também não deu certo, e transformou todo mundo em monstros chamados Cronenbergs. E sem conseguir encontrar uma cura, o Rick simplesmente pega o Mori e se muda para uma nova realidade. E isso foi uma coisa idiota, porque além de piorar as coisas, o Rick ainda não conseguiu encontrar a cura, enquanto outros Ricks do multiverso conseguiram encontrar. Então, esse foi um fracasso do Rick que podemos considerar idiota, porque se ele tivesse negado a poção do amor pro Mori desde o início, nada disso teria acontecido. Mas e aí, qual dessas coisas você acha que foi a mais idiota que o Rick fez? E se por um acaso lembrar de outra coisa idiota que ele fez, também deixa aí nos comentários. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, em algumas das mortes mais malucas de Rick e Mori. Corre lá pra ver que tá bem insano.